Atos 4, nós já estamos no capítulo 4. So let's start with chapter 4. Hey, we are in chapter 4 already. Wow. E o título para esse estudo do livro de Atos, no capítulo 4, And the title for the study in the book of Acts for chapter 4, we title it. vai ser... Eu escolhi esse título. Diga-me com quem anda I chose this title. Tell me who you walk with, e eu te direi quem és. and I will tell you who you are. Vamos ver com quem você se identifica. Let's see who you identify with. E como cristão nós devemos ser como Jesus, amém? And as Christians, we need to be like Jesus, amen? Então vamos começar no capítulo 4, So starting in chapter 4, lembrando que no último estudo, reminding you or remembering that in the last study, Pedro e João, Peter and John, cheios do Espírito Santo, full of the Holy Spirit, eles curaram um coxo. they healed a lame Coxo man que tinha 40 anos who was 40 years old. e eles, toda a sua vida, já nasceu coxo. He was born that way. E ele estava na porta do templo, And he was at the temple gate, mendigando. begging for money. Foi quando Pedro o curou And that's when Peter healed him em nome de Jesus. in Jesus' name. Quando isso aconteceu, a multidão ficou assim, So when this happened, muito the impressionada. crowd was very impressed. E Pedro, então, dá o seu segundo sermão, And then Peter gives his second sermon, falando da ressurreição de Jesus, speaking of the resurrection of Jesus, falando da volta de Jesus, of the return of e Jesus, mostrando para eles que era necessário que eles se arrependessem do and pecado. showing them that it was necessary to repent from sin. E após esse sermão, After that sermon, 5.000 pessoas se 5,000 renderam ao poder da palavra. surrendered to the power of the word. E aí no capítulo 4, And then in chapter nós 4, vamos ver que os líderes religiosos we will see that the religious leaders, ficaram ressentidos. they were really upset at that. Principalmente um grupo de religiosos dos Especially judeus, a group of religious people os among the saduceus. Jews who were the Sadducees. Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. The Sadducees did not believe in the resurrection of the dead. Eles acreditavam que quando o corpo morresse, They believed that when a person dies, a alma também morria. when the body dies, the soul also dies. Então, quando eles viram 5.000 pessoas So when they saw 5,000 people entregando as suas vidas para Jesus, giving their lives to Jesus, acreditando que ele morreu pelos nossos pecados, believing that he died e que for our ele sins, and he ressuscitou rose ao again terceiro on dia, the third day, confessando isso confessing that para a salvação, for their salvation, eles ficaram ressentidos. they were really mad. E aí eles foram até Pedro So they e go João, to Peter and John, mandaram prender eles, they have them arrested e começaram a interrogá-los. and begin now an interrogation of Então, them. esse é o nosso fundo So that's the background para a gente poder entender for o que us vai to acontecer a understand partir what's de gonna então. begin right now. Vamos orar então pedindo a Deus o Let's Espírito pray Santo para and que Ele ask venha Holy Spirit nos inspirar, to inspire para que Ele us possa to fazer com que a palavra dessa noite make toque it seu so that this coração, word essa will touch your palavra heart. This simples, simple word, mas que tem um poder but tremendo that has such a power, de mudar a sua vida para sempre. tremendous power to change your life forever. Assim como Ele mudou a vida Like he daquele changed the coxo, life of that lame man daquelas 5.000 and pessoas. those 5,000 people. Ele está vivo He's alive e Ele pode mudar a sua and vida he can também. change your life too. Vamos orar então? Let's pray. Senhor Jesus, Lord Jesus, todo o poder te foi dado. all power has been given you, E eu te dou graças porque através da internet, and I thank you that through the internet, essa palavra poderosa this powerful word pode alcançar, Senhor, can reach, essas Lord, pessoas que these estão nos people who are ouvindo watching right now de uma forma muito in tremenda. a mighty way. Basta, Senhor, o teu Espírito All that is needed is for your Holy Spirit e a tua unção and your anointing nos to capacitar enable us a transmitir o que tu tens a to dizer. share what you have to say. E as pessoas que nos ouvirem And the people that hear us poderem entender to be able to understand e serem convencidas and being convicted pelo teu Espírito. by your Holy Spirit. E é tudo para a tua glória, And it's all for your em glory. nome de In Jesus. Jesus' name. Vamos então ao texto bíblico.
So let's go into the biblical text. No capítulo 4 é o que nós estamos In estudando. chapter 4, that's what we're reading Como eu and já falei studying. da introdução, As I eles mentioned in the prenderam introduction, a they Pedro e a João. arrested Peter and John. Nós vamos começar então a partir do do verso 7. We're going to start from chapter 4, verse 7. E pondo-os perante os arguíram, And when they had set perante eles. them in the midst, they asked, No meio de quem? No meio da liderança religiosa. in the middle of who? The religious leaders at the time. Com que poder, By what power em nome de quem Or by what name fizeste isto? have you done this? Gente, eram 5.000 Folks, pessoas there were 5,000 people confessando a Jesus como seu Salvador. confessing Christ as Jesus Eu as their acredito Savior. que até mesmo muitos sacerdotes I believe that even some priests também poderiam já ter had entregado suas already at vidas a this point Jesus. given their lives to Jesus. E eles estavam perguntando And they were asking, em nome de quem? in the name of whom you're E doing com a this? autoridade de quem? By what power? By Eles what estavam dizendo authority? assim, olha, nós somos as They were autoridades saying, aqui. we are the authority here. Nós somos os que damos as regras aqui, We are the ones a ordem aqui. that set the Então, rules em in nome this de place. quem vocês estão So in what- falando? No poder de By quem? whose power you're doing this? Então, Pedro, So Peter, cheio do Espírito Santo, then Peter filled with the Holy Spirit, cheio do Espírito filled Santo, with the lhes Holy disse, Ghost, autoridades e povo e ancião, autoridade do povo e ancião. said unto them, you rulers of the people and elders of Israel. Então, uma coisa que eu tenho que falar. One thing I gotta Eles say, foram presos, they were arrested, mas só foram interrogados but they were only no interrogated dia seguinte. the next day. Então, eu acredito que chegou o dia, So I believe when the day arrived, eles fizeram toda aquela pompa para They have all intimidar Pedro e a João. that whole setting to intimidate Peter and John. Vocês aqui na América, You who are in America, que já foram numa corte that have been in a court por causa assim de algum problema de because of a trânsito. traffic violation. Eu já fui por causa de um acidente. I've been because of an Eu era accident inocente. that I was innocent E eu in. fui até a corte para dizer que eu não era guilty. And I went to the court to tell him that I wasn't Deus me guilty. ajudou. And God helped me. Mas, queridos, dá um nervoso. But you know, you get really nervous Porque é anunciado o nosso nome. because they announce your name Você tem que jurar falar a verdade. and you have to swear you're going to speak Então, the truth. imagine imagine Pedro e João estarem na Peter and presença John now in the presence daqueles que condenaram Jesus. of those who had condemned Jesus. Era o mesmo sinédrio, eram It os was the mesmos, same os mesmos Sanhedrin, líderes the religiosos. same religious leaders. Mas diz a palavra que ele estava cheio do Espírito But the Santo. Bible says he was full of the Holy Spirit. E Jesus tinha dado uma promessa a And eles Jesus had given them a que quando promise isso that acontecesse, when this would happen, eles não deveriam temer, porque o Espírito Santo They ia would- colocar na boca they didn't have to fear what to say because Holy Spirit would put in their mouths o que havia de ser dito. what needed to be said, what E é had to be assim, said. queridos, quando a gente se dispõe a ser usado pelo That's Senhor, how it is, beloved, when we make ourselves available to be na used by the Lord. dependência do Senhor, In the dependence of Ele Him, enche a nossa boca. He fills our mouths. Ele põe na He nossa boca o que puts devemos falar. in our mouths what to say. E Pedro, And Peter, ele não estava começando a sua defesa, he's vamos dizer not assim, starting his defense, de if you forma will, arrogante, in an arrogant way, de forma debochada. in a sarcastic Não, way. ele estava cheio do Espírito Santo. He was full of Holy Spirit, E ele estava de uma forma respeitosa, falando, And olha, eu respectfully reconheço que vocês são autoridades saying, do povo. hey, I understand you are the authorities of the people. Mas veja o que ele disse. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, So Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, ele continua com a autoridade que Deus So- estava dando a ele. so he continues with the Tomai authority. conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome aqui está curado perante vós.
by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. Na verdade, a defesa de The truth Pedro is, Peter's defense era o seu terceiro sermão. was his third sermon. Claro que eu acredito que ele desenvolveu Of course, I mais, understand he developed mas it more. o resumo but foi esse aqui. The summary is this. Vocês mataram a You Jesus. killed Jesus. Ele teve coragem de falar isso He had the guts to para tell aqueles them. que To podiam the matar ele ones só that com could essa also confissão. kill him just with the same confession. Olha o que o Espírito Santo nos capacita a fazer. Look what Holy Spirit enables us to do. A falar a verdade em amor. To speak the truth in love. Quer creiam, quer não creiam. Whether they believe it or not. Mas ele aproveitou aquela oportunidade para falar de Jesus. That opportunity to speak about Jesus. E ele disse, Jesus, o Nazareno, And he says, ele era Jesus, humano. the Nazareth, yes, he was human. E ele morreu. And he died. Mas ele ressuscitou But he dentre rose os mortos. from the dead. Por que ele ressuscitou? Porque ele é Deus. He rose because he's God. Porque a morte não pôde segurá-lo. Because death could not hold him E ele down. morreu And he para que died. nós também tivéssemos vida. So that we also could have life. Então ele fala para os saduceus, ele continua So he falando. tells the Sadducees, Jesus Jesus ressuscitou. rose again. E ele continua. E And é he continues. no nome de Jesus que esse homem ficou curado. By him, the name of Jesus, right? This man is standing before you well. E aí no verso 11, And in verse 11, o sermão continua. the sermon E ele continues. vai falar algo que você talvez já ouviu. And he's going to say something that you perhaps have heard A before. expressão pedra angular. The expression, the cornerstone. Quem entende de construção If you entende understand essa palavra. Construction, if you understand a building and construction, you understand this Mas word. talvez você que está nos ouvindo não sabe o que But maybe significa isso. you who are E listening não é a primeira vez que don't know what você that já means, ouviu, and quem you sabe. heard this perhaps Então olha o first que ele diz before. no seu sermão. Ele diz, este Jesus é a Look what he says pedra in his sermon. rejeitada This por Jesus- vós, This Jesus is the stone that was rejected by you, os the construtores, builders, a qual se tornou a pedra angular. which has become the cornerstone. Um edifício ele tem 4 cantos, A build- geralmente. A building has usually 4 corners. E os Typically. edifícios daquela época, eles eram construídos em pedras. And the buildings at the time were built from stone. A pedra principal era a pedra angular. The most important stone was the cornerstone. E ela era a primeira pedra a ser colocada no chão, em algum canto, onde ia começar o and that edifício. stone was the first stone to be placed in, to be positioned in place as they were beginning to build. Então, a pedra tinha que ser colocada So the stone had to be placed de uma forma muito bem estabelecida. in a very well done manner. Porque se ela fosse só um pouquinho inclinada, Because if that stone was just a little skewed, todo o edifício podia desabafar. Desabar. So the whole building could come crumbling down. Então, ela era colocada So this stone was put bem in na place, linha, exactly in bem line, no prumo, very much in plumb. e as outras pedras eram colocadas ao lado dela e em cima dela. and the other stones- Sempre a partir dela. Excuse me. So all the other stones were placed in plumb according to that stone. O que Pedro, por que ele fala esse pensamento logo depois que ele fala que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou? So why does Peter mention this right after he says about Jesus being dead and resurrected? Para os saduceus, aqueles que não acreditavam For em the Sadducees who did na, not believe na ressurreição dos in the mortos. resurrection of the dead. O ponto que eu quero The colocar point aqui, that I want to make, se você acredita if you sobre believe Jesus regarding Jesus de uma forma in correta, a correct way, bíblica, biblical way, o resto da construção the da sua rest fé of the construction of your faith vai se desenvolver de uma forma correta. will be developed in a correct way. E a sua fé perdurará. And your faith will proceed.
e vai te levar ao céu. Excuse me. Tá bem, amor? So minha Mas, garganta tá- mas se você, o que você souber sobre Jesus, ou But sabe what sobre you Jesus, know about Jesus and know about Jesus, e estiver incorreto, if it's incorrect, você vai acrescentar outras coisas sobre essa fé que você tem, you will add other things on top of the faith that you have. mas sua fé é inútil. But your faith is unprofitable or not useful Por quê? or useless. Why? Porque é uma fé que não é verdadeira. Because it's a faith that is not real. E tudo que você construir a partir disso, você... I spoke very loud this morning, so I'm now feeling it in my heart. Eu falei muito alto hoje de manhã So no now culto, it affected e aí my voice. tá afetando minha voz. Pray for me. Ora aí por nós, Okay, por ele e por nós. I'm gonna talk softly. Okay. Imagine você que tem uma fé que acredita que Deus é capaz de dar riquezas Imagine if you have a e faith saúde. that God can give you If- health, wealth, E você, and money, e você procura Deus sempre para essas coisas. and you're always seeking God for those things Nada mais além disso. and nothing else. Mas digamos que você não alcance nem riqueza nem fé. But let's say you don't find either wealth or money. Chega um or momento que health. você desiste da fé. At one point, you would give up on your faith. E existem várias pessoas que acreditam em Jesus And there's people that believe in Jesus. Many people believe in Jesus que da forma que não é o que ele é. in a way that it's not who he is. Não é o que ele disse ser. It's not who he says he is. Então você está construindo o So seu you're building edifício this da sua building, vida your espiritual. spiritual building, E é uma fé que está inclinada. and it's a faith that is it's out of skew. It's cute. It's out E of vai plumb. desabar. And it will come Não vai crumbling servir down. para nada no momento que você It won't estiver be diante de Deus. useful at the moment that you're going to be before God. E muitos desses líderes aqui, Many of these leaders here, eles mesmos queriam ser They- a pedra angular. they themselves wanted to be the cornerstone. Eles queriam ditar as regras. They wanted to set the rules. Eles queriam dizer o que era certo e errado. They wanted to tell people what was right and what was wrong. E queriam que o povo And they wanted eles the people that liderassem they led vivessem de acordo com o que eles acreditavam ser to certo. live according to what they said was right É or por wrong. isso que Pedro fala a respeito da importância That's why Peter speaks about the importance de entender que Of o fundamento é Jesus that the foundation is e que ele Jesus and that he ressuscitou. rose again. Amém? Amen? Então, ele continua falando assim: And he continues saying, e não há salvação em nenhum outro nome, and there is salvation in no one else, nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome for there is no other name under heaven given among men dado entre os homens pelo qual importa by que which sejamos we must salvos. be saved. Então Pedro está dizendo So para Peter todos que o ouviam, is e eu telling estou falando para você everyone nessa Who noite, we're hearing, and I'm telling you tonight, não tem outro nome there's no other name que possamos ser salvos. that whereby we can be saved. Por que não? Why not? Porque nenhum outro nome pode Because salvar. why can't any other name save us? Porque imagine você diante de um juiz, Because imagine you in front of a judge. sendo você um criminoso, If you're a criminal, falando para esse juiz assim, olha, telling the judge, look, eu quero morrer pelo crime I dessa want- pessoa aqui. I want to die for the crime for this person. Essa pessoa aqui cometeu um crime e eu quero morrer por This ela. person committed a crime, and I want to die for that Eu person. quero pagar o preço do crime dela. I want to pay for that price of their sin. O que their o juiz ia falar? What would the judge say? Ele ia falar, você tem que pagar seu próprio You crime. have to pay for your own Você crime. já tem seus próprios You crimes already para have your pagar. own crimes to pay. E é isso que eles... And Não that's- existia ninguém que pudesse That's, morrer, beloved, porque todos the nós eram reality. criminosos. Nobody could die for us because we all were Todos criminals. pecamos. We all have sinned. Todos We pecaram. all have sinned. E todos estão destituídos da glória de Deus. And all have sinned and have fallen short of the glory of God.
precisava-se que um inocente morresse. It was needed for one innocent, Alguém que não tivesse nenhum crime. a person who had done no wrong, E no crime. Jesus fez isso. And Jesus did that. É por isso que não há entre os homens nenhum outro nome. That is why there's salvation. Neither there's salvation in any other. Que importa que sejamos salvos. For there's none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ao verem, né, os líderes religiosos, ao verem a intrepidez desses dois homens, When the religious leaders saw the boldness from que these eles men, eram iletrados, that they were not very studied men, que eles eram incultos, that they had no higher education, admiraram-se they were very astonished, e reconheceram and they recognized que haviam eles estado com Jesus. that they had been with Jesus. Olha só, esse versículo é Look, tremendo. this is a tremendous verse. Porque às vezes você dá aquelas Because desculpas assim, não, eu não falo de Jesus. Sometimes you give an excuse like, eu não I don't falo tell da people palavra about de Jesus, Jesus. I don't talk about the word of Jesus porque eu não tenho seminário. because I don't have seminary Eu training. não tenho nenhum curso de teologia. I don't have a theological course. Eu nunca estudei um livro inteiro da I Bíblia. never studied a whole book of the Bible. Eu não tenho segundo grau. I don't have I don't have high school Eu não diploma. sei falar bem os verbos, I don't know how to say conjugar bem os I don't know verbos. how to conjugate verbs well. Que você não precisa ter nada disso. Tudo Beloved, isso é you bom. don't. All of these things are good, but Mas you don't você need não any of precisa this. ter nada disso. You don't need any of this. Você só precisa ter a vontade de What you falar must have is the willingness to speak do seu Deus. about your God. Falar para as pessoas Tell em amor e people in por amor love and by love a salvação que há em the Cristo salvation Jesus. that is in Christ Jesus. Quando esses homens viram a intrepidez de Pedro When de- these e men de saw João, the boldness of these men, a Peter and coragem John, de and their falar courage to diante speak deles, before os them, líderes da the época, leaders from that os time, líderes do the povo, leaders of the people, eles reconheceram they recognized de que eles tinham estado that they com had been with Jesus. Jesus. Esse reconhecimento, That recognition, essa palavra reconheceram, no original grego, the word recognition in the original Greek significa language, que eles viram por um sinal palpável. it means that they saw a tangible sign. Não quer dizer que eles se lembraram, esses são os caras que estiveram com Jesus, os discípulos. It doesn't mean that they remembered that these men had been with Jesus. Não, eles reconheceram No. por algo que eles viram neles, They recognized by something tangible in que them lembrava o that Jesus reminded que them eles tiveram na of the presença Jesus that they had been in quando the eles julgaram a presence Jesus. of when they judged Eles Jesus. viram que é o mesmo They saw that poder. the same O power poder do Espírito The power of the Santo. Holy Spirit Eles eram homens was cheios present in them. do Espírito they were Santo. full of the Holy Spirit. E se você que está me ouvindo And if you're listening to me anda com Jesus, and you are walking with Jesus, as pessoas reconhecem. people can see that. Porque diga-me com quem você Because anda, tell me who you walk with, que eu vou te dizer quem você and I will é. tell you who you are. Uma pessoa fofoqueira, A gossiping person, a ela gossip, anda com pessoas fofoqueiras. likes to walk with other gossipers. Uma pessoa desonesta, A dishonest person ela anda com pessoas desonestas. walks with dishonest people. Diga-me com quem você anda, Tell me who you walk que eu with, vou dizer quem você and I will é. tell you who you are. E se você anda com Jesus, And if you walk with Jesus, eu vou dizer para você, I will tell eu vou you, reconhecer and I will recognize que você that andou com you Jesus, have walked que with você tem uma Jesus, intimidade com that you have Jesus. an intimacy with Him. E existe Intimacy with Him. característica para quem anda com Jesus. And there are characteristics of people that walk with Jesus. Quem anda com Jesus When a person walks with Him, with tem mais Jesus, fome de Cristo. they have more
hunger for him. Quanto mais tempo se gasta com Jesus, The more time you spend with Jesus, mais você quer gastar the tempo more com time ele. you want to spend with him. Mais próximo você quer estar com The ele. closer you want to be with him. Mais você quer conhecer a ele. The more you want to know him. Mas existem pessoas But there are people que quando aceitam Jesus, that when they accept Jesus, só querem Jesus o suficiente they just want Jesus enough para ficarem livres do juízo, to be free from the judgment, para suportarem to withstand as horas the difíceis, hard times, para se sentirem to perdoadas, feel forgiven, para ter uma boa reputação. Eu to- sou uma pessoa to have a cristã. good reputation. Hey, I'm a Christian person. Eles até suportam ir todo domingo para a igreja They even bear going to church every e Sunday. já acham que é muito And they fazer think it's isso. like too much to even do that. E eles dão para Jesus os ingredientes básicos. Olha, And they give to Jesus eu the vou basic para a ingredients. igreja uma I vez go to por church domingo. once a week. Eu oro pelo menos para On Deus, Sunday, muito I- obrigado por esse alimento em pray. nome de Jesus, amém. God, thank you for this food. In Jesus' name, amen. Aquela oração That resmungada. prayer that you just grumble. Às vezes dá uma lidinha rápida na Sometimes escritura. They look a little bit at the Bible. Ou às vezes Briefly, nunca abre or a sometimes Bíblia. never open up their E Bible. essas pessoas estão And these ok. people are okay. Eu quero Jesus só para isso e tá bom. They're like, I just need Jesus for this and that's São it. pessoas que evitam chegar muito perto de Jesus. These are people that avoid being close to Jesus. Porque elas sabem que se elas começarem a ler as Because they know if escrituras, they start reading the se elas scriptures, começarem a orar they mais, know that if they start praying more, o Espírito Santo vai the começar Holy a Spirit falar will com begin to elas. speak to them. E pode ser que o Espírito Santo vai fazer exigências And that perhaps the Holy Spirit is going to make command choices para que algumas coisas sejam mudadas. and require for things to be changed in them. E essas pessoas, And these people, elas não querem correr esse risco. they don't want to run that risk. Porque muitas coisas que elas Because valorizam many things hoje that they value today estarão em risco. will be at risk. Mas nós, como aqueles que andam com Jesus, But we who walk with Jesus, mais a gente quer dele. the more we want of Him. E tudo que ele nos pede, And all He asks, por mais difícil que seja, as hard as it can be, nosso amor por ele our love for Him nos faz obedecer. help us, makes us E obey. mesmo quando nós não queremos obedecer, And even when we don't want to obey, nós oramos pedindo, Deus, dá-nos força para we fazer, pray, God, fazer o que give é me the certo. strength to do what's right. Paulo, em Efésios, ele diz Paul in Ephesians que nós says devemos seguir a verdade, that we must follow the truth, que devemos crescer em tudo that we must grow in everything naquele que é a cabeça, in Him who's the o head, Cristo. the Christ. E sabe por quê? And you know why? Para que nós não sejamos levados So that por we nenhum won't vento de doutrina. We won't be taken away by any wind of doctrine. Eu acredito I believe que o mundo de hoje está para that the world today is about to ser inundado por be falsas doutrinas. inundated with false doctrines. Se nós não If we conhecemos as Don't know escrituras, the scriptures, se nós não if we don't diligentemente diligently decidirmos conhecer as decide escrituras, to know the scriptures, nós poderemos ser enganados. we could be deceived. Nossos filhos poderão ser Our enganados. children can be deceived. A próxima The geração, se não next for generation, ensinada, if they are not taught, poderá ser enganada. they could be deceived. Então nós não podemos permitir isso, We queridos. must not allow that, Que os beloved, enganadores roubem a nossa fé. that the deceivers would steal our faith. Mas muitos cristãos não querem ter esse tipo de But maturidade. many Christians don't want that type of Querem maturity. continuar sendo meninos na fé. They want to continue, they want to remain spiritual children. Não houve nenhuma mudança, não foi acrescentado nenhum No conhecimento. No wisdom has been added to their life. A não ser que Jesus morreu pelos nossos pecados. Other than Jesus ele died for morreu our e sins ressuscitou. and that He rose again. As pessoas não estão crescendo mais espiritualmente. People are not growing spiritually Mas a anymore. Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o But the Senhor. Bible says that we must know the Lord and keep on to proceed in knowing the Lord.
A maioria só querem o evangelho que fale de graça, de A lot amor e of people perdão. want to just hear about a gospel that talks about the grace, the love, and the forgiveness. Essas são verdades, And queridos. these are truths. Mas você precisa querer crescer e se tornar But you must want to a grow estatura de varões and be perfeitos. in the stature of a perfect man. Como você vai se tornar How can you um be varão a perfeito perfect person se você se recusa a ouvir o evangelho if you refuse to hear the gospel? que estimule você a buscar o Senhor? The gospel that challenges you to seek the Lord E andar em santidade. and walk in holiness. Nós precisamos nos abrir para a We verdade must do evangelho. open up to the truth of the gospel, Porque tudo que tiver preenchendo o seu coração, because anything and everything that's filling your heart, você não vai evitar que apareça em sua vida. you're not gonna allow it from appearing in your life. Mas cedo ou mais tarde as pessoas vão ver Sooner or later, people are gonna see o que o seu coração foi what's preenchido. inside, what's filling your heart. Mas se você preencher o seu coração But if you fill your do heart Espírito Santo, of the Holy Spirit, estando com Jesus, being with Jesus, as pessoas reconhecerão com quem você está people andando will recognize who you've been e vão walking with. dizer quem você é. And they're gonna say who you E eles are. vão dizer, você é um verdadeiro And they're gonna cristão. say you are a real Você é Christian. diferente dos cristãos You're que eu different conheci. than the Christians that I Você met. tem algo que eu quero There's ter. something in you that I want. Porque eu percebo que o que você tem é verdadeiro. Because I perceive that what you have is real. Quem anda com Jesus Whoever walks with também Jesus tem algo. has also something. Tem ousadia e autoridade espiritual. That person has boldness and spiritual authority. Tentaram intimidar Pedro e João They com, try com aquela pompa toda, intimidate, daquela liderança Yeah, that leadership, the religious religiosa. Leadership was trying to intimidate Peter and John with Mas their interrogation. Mas eles não ficaram intimidados. But they weren't intimidated Porque eles sabiam. because they knew Eles sabiam que They Deus knew. colocou eles naquela situação that God has put them in that situation para que eles falassem de Jesus. to share about Christ. Então, quando eles perguntaram com que autoridade, So when they were asked E em nome de in quem? what name and what authority by power, in whose name you're doing ele this, falou, nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo. they said we are under the anointing E of the Holy esse homem, Spirit. e esse homem foi curado And this man was por healed Jesus. by Jesus. E nenhum nome foi dado entre And os no other homens name is given que among men devemos, que importa que sejamos salvos. whereby we must be saved. Eles pregaram So they preached o evangelho. the gospel. E a outra evidência que eu quero falar para And the other você de quem evidence anda com Jesus, I want to tell you about those that walk with Jesus. eles têm uma evidência física, visível, They have a physical, visible evidence de que Deus está com eles. that God is with them. Eles têm testemunhos para contar. They have testimonies to tell. Pedro e João Peter and John, estavam diante do Sinédrio they were before the com Sanhedrin um homem que tinha sido curado with a man that had been healed por Jesus by Jesus através da vida deles. through their lives. Era um testemunho It visível. was a visible Queridos, testimony. Deus nos chamou Beloved, God called us para termos sinais e to have maravilhas signs and wonders através da nossa vida. through our life. Se você gasta tempo com o Senhor, If you spend time with the se Lord, você fica com Ele, if you are with Him, a coisa boa é que Ele You vai remain permanecer with Him. com você. He will remain in Ele you. vai ficar com você He por will be onde with you você for. wherever you go. Ele vai demonstrar, olha filho, eu tô demonstrate aqui, to eu you, tô te Son, capacitando. daughter, I'm with you. Eu tô dando do meu poder I para você enable vencer you isso. to overcome this Para thing. você ajudar essa For you pessoa. to help that Para person. você curar essa For you to pessoa. heal that Para você person. libertar essa For you to pessoa. set that person E free. quem anda com Jesus And those that walk with Jesus tem esse poder e essa have that autoridade. power Então and that diga-me com quem anda, authority. eu vou dizer quem So você tell é. me who you walk with, and I'll tell you who Se you are. você anda com Jesus, If you walk with Jesus, vão reconhecer people que will você anda recognize com Ele, that you walk que with Him, você esteve that com you have Ele. been with Him. E a outra coisa, And querido, the outro other sinal thing, de quem anda com Another Jesus, sign of those that walk with Jesus, essas pessoas estão preparadas para these qualquer people are crise. ready for any crisis. Não quer dizer
dizer que elas ficam esperando o pior. It Ai, vai doesn't acontecer o mean pior. that Não. they're expecting all the worst things to Elas sabem happen. que Deus é por nós. They know God is for us. Que Deus tem planos bons para nos dar o fim que That desejamos. God has Planos de good paz. plans, good plans of peace, plans to prosper, not to harm Mas us. o dia mau vem para todos. But the day of evil comes to all, Para quem serve a Jesus e para quem não serve. those that serve Jesus and those that don't. Porque se tudo desse certo com os cristãos, Because if everything always went se right tudo for Christians, fosse um mar de rosa para os cristãos, if everything was just fine and dandy for always easy for todo mundo ia Christians, querer ser cristão, sim ou não? everybody would want to be a E Christian, eles iam querer ser cristão não por causa de and Deus, not because of God, não por causa do sacrifício de not because Jesus, of His sacrifice, mas sim porque era um bom negócio para but conseguir because it's a good coisas, business, a good way to get stuff, para conseguir to sucesso. get success. Mas nós But we fomos alcançados pela have graça been do reached Senhor, by the grace of the pelo Lord, amor do Senhor, by His e love, porque andamos com o Senhor, and because we walk with Jesus, mesmo que as circunstâncias sejam ruins, even if the circumstances are not good, as ondas estejam altas, even if the waves are really high, mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, even the world could be upside down, nós estamos preparados para qualquer we are crise prepared for any se crisis andamos com o Senhor. when we walk with the Pode Lord. estourar a crise, The crisis can blow up, mas aqueles que estão em Cristo but those who are in Christ, estão prontos they are ready para passar por aquela to fase, go through that phase, pelaquela estação, through that season, sabendo que estiveram knowing com Jesus. that they have been with Jesus. Amém, queridos? Então, vendo eles, esse homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário, And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against e it. mandando sair do sinédrio, consultavam entre si. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves. O coxo era conhecido, porque So- ele passou a vida toda So everybody, people knew about the lame man because he spent his whole life there, mendigando na porta do begging templo, at a the porta temple, formosa, como a gente at the estudou. temple gate called Beautiful, like we mentioned Então before. eles viram aquele homem, eles viram they eles saw viram the todo man, dia aquele homem That man aleijado. every day, the lame man every E agora day. estavam vendo ele, Now ele they saw em him pé. just standing there, and Eles viram e Fine. falaram, você pode ir, pode ir. they said, "You can go." E diziam, que faremos estes homens? Pois, na Sim. verdade, manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Saying, "What shall we do to these men? For that indeed a notable miracle has been done by them, is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it." Quando a gente anda com Jesus, When we walk with existem Jesus, sinais there are notórios. notable As pessoas não signs. podem negar People cannot que deny Deus está that conosco, God is with que us, Deus está that operando God is através da nossa operating vida. through our life. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. But that it spread no further among the people, let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man in his name, in this name. O inimigo sempre quer calar a voz da igreja. The enemy always wants to silence the voice of the church. Às vezes eles não se importam com o que a gente crê. Sometimes they don't mind what we believe, Eles querem que você guarde para si. but they want you to keep it to yourself. Mas quem anda com Jesus But those that walk with e Jesus desfruta da presença do and Senhor enjoy the presence of the não Lord, consegue ficar só para they si. can't keep it to Nós queremos themselves. compartilhar. We want to Nós share. queremos We want falar to para o mundo tell todo, the world gritar para o and mundo todo scream to the whole que world Jesus é o Salvador, Jesus is the que Lord, Jesus te ama, that Jesus que loves Jesus you, quer mudar a sua that vida, Jesus wants to que change your Jesus é life, poderoso, that Jesus is que Ele powerful, está vivo, that He's alive, que Ele é o amigo mais chegado, that He's the friend que Ele é o who amante das sticks nossas closer than a almas, brother, the lover of our souls, que Ele é o caminho que nos leva ao that Pai, He's the way that leads que us to the Ele é o Father, Senhor de todas as that coisas, He's the Lord of all things, que Ele é o autor da vida. that He's the author of the Como que a of gente vai life. guardar essas verdades só pra gente? How are we going to just keep the truths all to Se nós ourselves? experimentamos dessas verdades, If we have tasted of these se truths, nós desfrutamos if dessa we verdade. have been delighting in these Então o que eles truths, estavam pedindo era impossível. so what queridos. these people were asking them was impossible for them to do. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: vocês vão pregar
em Jerusalém, Judéia, Samaria, em todos os before confins Jesus da terra. ascended into heaven, he said you were going to preach to Jerusalem, the Judean, and to the Samaritan, and to the ends of the earth. Então, na verdade, Pedro já estava cumprindo So o que Peter was Jesus mandou. already accomplishing what E ele Jesus estava pregando em ordered them. Jerusalém e He was até preaching mesmo in Jerusalem, para os líderes even to the leaders daquela of cidade. that city. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Nós devemos seguir as leis dos homens. We must follow the laws of man. Mas se as leis dos homens But if the laws of man estão de acordo are in e accordance são respaldadas and also supported by pela lei maior que a lei de the Deus. greater law, which is the law of God. Então Pedro fala: pois nós não podemos deixar de Peter falar das continues. coisas que vimos e ouvimos. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Então ele não estou falando o que eu li, eu não estou falando o que He's not disseram para saying, mim. I'm not, he's, say it again. Eu não estou falando do que eu ouvi So ou Peter do is que saying, I'm not disseram. talking about what somebody li. told me about or what I read somewhere. Eu tô falando daquilo I'm que eu telling vi e you ouvi. what I seen and what I heard. Então quem está com Jesus, So querido, those that have, quem anda com Jesus, those who are walking with Jesus, tem o que ver e tem o que ouvir. They E have- tem o que experimentar. they have what to eat, to see and hear and what to taste. Por isso que não tem como ficar That's só com a why you gente. can't just hold it in Tem que and like, falar. keep it to yourself. You got to speak about them Porque é a verdade. because it is a truth. Depois ameaçando-os ainda a os soltarem, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele com quem se operara essa cura So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them because of the people. For all men glorify God for that which was done. For the man was above 40 years old, on whom this miracle of healing was showed. E aqui a gente termina And we o conclude estudo here dessa noite. the study for tonight. Não terminamos ainda o capítulo 4. We haven't finished chapter 4, Semana que vem a gente termina. but next week we will continue. Mas eu quero ficar com essa parte But I desse want capítulo. to conclude with this part of the chapter. Assim como aqueles líderes religiosos Just- reconheceram que Pedro e João estiveram com Jesus. Just as those religious people recognized that Peter and John had been with Jesus, Deus está contando God conosco is counting on us que a nossa vida, that our life, o nosso estilo de our viver, lifestyle, a nossa forma de falar, our way of speaking, a nossa forma de pensar, our way of thinking, a nossa conduta our conduct, possa our demonstrar behavior could demonstrate quem somos. who we are. Somos cristãos We are verdadeiros. true Christians. Somos We are Cristo Christ, like Christ. em nós, Christ in us, a esperança da glória, the hope of glory, para que os outros vejam, so that everyone can see tenham a oportunidade de conhecer and a have the Jesus opportunity to know Jesus através da nossa vida, through our life, reconhecendo que recognizing nós estivemos com that we Jesus, have been with que a gente Jesus, tem estado com Jesus, that we have been with Jesus, porque Ele é vivo. because He's E alive. Deus está contando com And você. God is counting with Deus está you, querendo counting te on you. despertar He wants to para awaken uma you vida to a que life realmente demonstre that truly que você anda com demonstrates Jesus that e you que walk with Ele é vivo em Jesus, você. and that He's alive in Por you. isso você precisa se aproximar mais That's do why Senhor. you must come Você near to precisa Him. desfrutar mais da sua presença, Enjoy do the seu Lord's amor presence up e close and His love, permitir que Ele te use. allowing Him to E use permitir you, que ele seja expressado através da sua vida. allowing Him to be expressed through your life, Para que as pessoas sejam amadas so that people por are Ele. loved by Him através da sua vida. through your life. E isso é o que eu quero deixar para você. And that's what I want to Que se leave with você you. anda com Jesus, That when you walk, if you as walk with pessoas vão Jesus, dizer quem você é. people will say who you are. Você é um verdadeiro cristão. You are a true Christian. Amém? Amen. Nós vamos orar We're going to pray. e que Deus vá nessa noite derramar And may the Lord Deus derrame tonight, nessa noite today, just pour down poder
power para você viver essa for vida you dinâmica to com live Ele, a dynamic life with Him, essa vida feliz, a happy life, que você that you tenha could autoridade, have the authority, que você tenha that you poder, could have power, unção, anointing, que você esteja pronto para o that dia you'll be mal, ready for the sabendo que evil não day, há mal que dure para knowing sempre, that no day of evil lasts que forever. existe tempo de chorar, mas tempo de rir That também, there are times for crying, but there's times for tempo laughter. de prontear, mas tempo de saltar de There's alegria. times to cry, but there's times to jump for joy. E Deus vai dar esse tempo de alegria para And você. God is going to give you that Não time of pense que joy. você vai viver essa vida triste, não. Don't think you're going to live that sad life Ande com forever. Jesus. Walk with Ande Jesus. com Jesus. Walk with Jesus. Que Jesus já está para mudar tudo. Because He's about to change everything. Amém, queridos? Amen. Então, se você So anda if com you Jesus, walk with Jesus, você mais vai querer andar com the Jesus. more we walk with Him, the more you Quanto want to mais walk você with andar, Him. mais você vai querer andar. The more you walk with Him, the more you're going to want to walk with Quanto Him. mais você andar, mais And the vão more you reconhecer walk, the more people will quem você see é. who you are, Um verdadeiro cristão. a true believer. Amém? Vamos Amen. orar. Senhor, nós te agradecemos pelo Father, que nós estudamos agora. Lord, we thank you for what we studied now. Que todas as verdades se tornem realidade em nossa vida. May all these truths become reality in our life. Que sejamos cristãos verdadeiros. May we be true Christians Que amem andar contigo. who love walking with you Dia após dia. day after day. Que possamos ter a ti como nosso amigo, May we have you as our friend, nosso Pai, our Father, nosso Salvador our Savior, e tudo mais que tu és. and everything else that you Que want. a verdade de quem tu és May the truth of who you are seja revelada ao coração de todos que nos ouvem. be revealed to all the hearts that are Tu que listening. és a pedra angular, You who are the cornerstone, a pedra principal, the capstone, the most para important que um stone, edifício seja bem construído. the most important stone for a building to be built. Que a fé dessas pessoas que nos ouçam May the faith of those people who are listening, seja uma fé que tenha o conhecimento de ti correto, let it be a faith of somebody that has a true, correct knowledge of you, de quem tu realmente é, of who you truly are, para que o edifício da fé delas so that the building of their faith seja bem edificado could be well edified, e nunca desmorone. well built, and never crumble down. Em nome de In Jesus, Jesus' eu name, te peço uma semana de muita alegria para meus irmãos, I ask for a week of great de joy for livramentos my brothers and sisters, de of cura deliverances and healings, e de grandes sinais de que and tu great estás com signs elas. that you are with them. Nós abençoamos a cada um que nos ouve I bless everyone who is listening, e aqueles que ainda ouvirão. and those who still will listen later. Assim nós oramos em We nome pray de these Jesus. things in Jesus' name. Amém. Amen. Deus abençoe vocês muitíssimo. bless you Obrigado greatly. por nos assistir. Thanks for listening. Bye. Bye.